gravação eu fico de mau humor. Tô bonito? Tem a cara. Tem mais pra mim aqui? Tá, para de dar ordem, né? Levanta um pouquinho a cadeira. Não, continua assim, mas... Pra mim tá bom. Tá agoniado de tudo. Oi? Super forte. Não tá incomodando a luz, impressionante. Melhorou a claridade aí? Como é que nós estamos? Você tá bem, tranquilo? Acho que eu vou fazer um vídeo, né, de emagrecimento e pegar você, porque você está emagrecendo, você precisa dar receita pra gente, como é que tá perdendo tanto peso assim, que de uma hora para outra começou a perder peso assim. Estranho, né? Acho que foi a viagem fit, né, que equilibrou você, te fez bem fit. Veja, você ficou até mais magrinha, tudo. Fit mudou minha vida. Mudou tua vida. Você sabe que eu emagreci, nossa. Minha bermuda de correr, que eram tudo justa, estão tudo frouxa a perna. Eu via de lado assim, falei, cara, até que eu tô com uma bundinha bonita. Uia, eu pegava essa bundinha. Não falta eu pegar eu mesmo agora. Voltamos a fazer zona, então tá bom, mas que nós estamos afiados. Estamos voltando ao normal. Estamos voltando aos normal. Bom, olá, tudo bem com vocês? Esse final de semana eu estava fazendo meus treinos básicos de corrida e aí eu estava no meio do treino e eu fui ouvindo, né? Porque a gente corre e vai ouvindo as pessoas na rua ou pessoas próximas, né? E aí veio o conteúdo desse nosso bate-papo de hoje, né? Qual que é o conteúdo? As pessoas sofrem ou elas passam por dificuldades? Será que a gente sabe a diferença entre sofrimento e dificuldade? Porque todo mundo diz que sofre, né? Todo mundo, onde você vai, todo mundo sofrendo. Você fala assim, nossa, mas será que é tanto sofrimento mesmo? Ou as pessoas estão misturando dificuldades com sofrimento? E eu fui fazendo uma análise, fui observando, né? E o que eu estou vendo assim, o que a gente precisa distinguir é sofrimento de dificuldade. Na verdade, a maioria das pessoas passam por dificuldades. Só que elas passando por dificuldades, elas estão misturando dificuldades com sofrimento. Aí você fala, mas qual que é a diferença dessa coisa de sofrimento, dificuldade? Para mim é tudo a mesma coisa, porque tudo... Não, há uma diferença bem enorme, né? Porque veja, dificuldades são situações que a gente passa na vida. Às vezes eu estou numa viagem, dá um problema, eu estou passando por uma dificuldade, né? Um voo que atrasa, um senão que acontece aqui, ali, um problema de hotel, às vezes uma coisa que não acontece, mesmo aqui na minha cidade, eu estou indo trabalhar, dá um problema de trânsito, me atraso, o carro que quebra, coisa assim. Então, isso são dificuldades. E todas as dificuldades, elas são superadas. Como que a gente supera as dificuldades? Com atitudes, né? Então a gente vai superar as dificuldades tendo atitudes. Quando eu entro numa dificuldade e eu não tenho atitude para sair dessas dificuldades, aí isso vai virar sofrimento. Então, primeiro a gente cria dificuldade, ou existe a dificuldade. O sofrimento, ele vem depois de algum tempo de dificuldade. Então, um exemplo básico, né? Uma relação, um casamento, ela passa por... Primeiro ela começa com o sofrimento ou ela começa com as dificuldades? Começa com as dificuldades. Então, o casal começa a ter dificuldade de conversar, o casal começa a ter dificuldade de se relacionar, o casal começa a ter dificuldade de se entender, o casal começa a ter dificuldades. Eles não conseguem ter atitudes para consertar essas dificuldades ou para superar essas dificuldades. E em seguida, sim, depois de um tempo, vai vir o sofrimento. Então, se a gente for olhar a essência mesmo, o sofrimento nunca é a causa de nada, é a consequência das nossas dificuldades que a gente não consegue gerenciar e que acaba, depois de um certo tempo, as dificuldades se tornam sofrimentos. Então você fala assim, o sofrimento não existe até? Existe, claro que existe. Mas existe porque nós não temos atitudes quando começam a surgir as primeiras dificuldades. Então, se eu resolver as dificuldades, com certeza eu não vou chegar na segunda fase, que é o sofrimento. Então, as dificuldades, elas precedem o sofrimento. Então, quando eu começo a trabalhar as minhas dificuldades, não importa quais sejam e em que áreas elas sejam, eu não entro em sofrimento. Então, se você pensar assim, o sofrimento é evitável? Com certeza.
O sofrimento é totalmente evitável. As dificuldades não, mas o sofrimento sim. Você viu que bacana isso? Porque a gente entra, né, nessa linha de que o planeta é um sofredor, as pessoas são sofredoras, não sei o quê. E não é. Muitas vezes a gente está passando por dificuldades e a gente confunde dificuldade com sofrimento. Não. Primeiro vem a dificuldade e depois vem o sofrimento. Mas é difícil de entender que hora termina um e que horas começa o outro. O detalhe é muito sutil para você perceber. Se a gente entender assim, eu sou uma pessoa que gasto exageradamente, eu não tenho controle sobre os meus gastos. Isso é uma dificuldade, não é? É uma dificuldade até, tá bom. Aí se você pensar assim, eu estou em dificuldade porque eu gasto muito, não tenho controle, sou compulsivo para isso, para aquilo, né, para gastos. Tudo bem. No primeiro, eu estou com dificuldade, eu não cuido dessa dificuldade. Daqui a pouco, isso vai me gerar sofrimento. Por quê? Porque eu vou estar devendo no banco, vou estar devendo nas lojas, vou estar devendo para amigo, vou estar devendo para Deus e o mundo. Quer dizer, aí eu criei o sofrimento. Então, quer dizer que o sofrimento somos nós que construímos quando a gente não consegue trabalhar as nossas dificuldades. Então, para a gente sair da linha do sofrimento, nós só temos que fazer uma coisa básica e simples. É trabalharmos as dificuldades assim que forem detectadas, assim que elas forem percebidas, eu preciso começar a administrar isso, eu preciso começar a gerenciar isso e mudar esse padrão vibratório, que é um padrão vibratório, é um padrão energético. Como é que a gente muda o padrão vibratório? Mudando as atitudes. Entende? Se eu sou um gastador compulsivo, vou procurar cuidar e evitar de gastar compulsivamente. Se eu sou um mentiroso contumaz, também vou procurar evitar e terminar de fazer isso. Então, se eu sou uma pessoa que tenho dificuldades aqui ou ali, então eu preciso aprender a gerenciar essas dificuldades e gerenciando essas dificuldades eu vou conseguir superar esses detalhes. Então a gente precisa compreender assim, que dificuldades é uma coisa, sofrimento é outra. Agora mesmo, eu estou gravando esse vídeo e vocês perceberam que escureceu. E eu vou deixar o vídeo assim. Isso é uma dificuldade que nós encontramos porque acabou a luz exatamente nesse momento. Tem a minha videomaker que ficou louca aqui, né? Ela já quase subiu pelas paredes na hora que viu isso tudo. Mas você veja, isso é uma dificuldade. E o que eu vou fazer? Interromper o vídeo? Não, vocês vão ver um vídeo mais escurecido. Você vai falar assim, até mudou a tonalidade, porque sim, apagaram todas as luzes. Agora a gente está com a luz natural e está um dia frio e chuvoso em Curitiba. Isso é uma dificuldade. Eu poderia transformar isso em sofrimento? Poderia, mas não, eu estou gerando a dificuldade e o que é importante é a mensagem que nós estamos passando. A minha imagem você conhece, a minha pessoa você conhece, meu rosto você conhece, a mensagem você não conhece. Então, entre ver o meu rosto com perfeição, com claridade, com toda a luminosidade que a gente sempre mostra e ouvir a mensagem, qual que é mais importante? É ouvir a mensagem. E a gente terminar o vídeo para vocês poderem entender ver que dificuldades surgem a qualquer instante, a qualquer hora e para qualquer um, como nós aqui trabalhando agora. E você vai falar assim, minha videomaker vai ficar doida para poder editar isso tudo. Mas ela vai editar e vai ficar legal, porque vocês vão entender assim que eu poderia transformar isso num sofrimento e ter que gravar tudo de novo. Mas não, vamos levar assim e assim é que a gente supera as dificuldades com atitude. Se a gente superar as nossas dificuldades, nós com certeza estaremos superando todos os nossos sofrimentos, porque aqueles que têm atitude diante das dificuldades não vai deixar as dificuldades se tornar ou virar sofrimento. Portanto, meus queridos, aprendo assim, sofrimento é só uma consequência da falta de atitude que eu tenho diante das dificuldades. Um beijo para vocês, meio escuro, mas lindos.